Olá, bom dia. Nós iremos falar um pouco sobre o que está acontecendo no Canadá e nos Estados Unidos decorrente do aquecimento global. Nosso grupo é composto por Gabriel França, Cauane Eulália e Thaleson Gabriel. Eu irei dar início à apresentação e vou falar um pouco sobre as altas temperaturas que o Canadá e os Estados Unidos vêm atingindo e falar também sobre os incêndios que vêm acontecendo por lá. Irei citar a cúpula de calor, os incêndios, as quebras de recordes e os riscos. Agora vamos falar um pouco sobre a cúpula de calor. O que é esse fenômeno, que é raríssimo, aliás? Bom, esse fenômeno se trata de um bloqueio atmosférico, associado a um sistema de alta pressão atmosférica em altos níveis. Além disso, ele gera uma corrente de vento de cima para baixo que impede a formação de chuvas e que tem alguma instabilidade. Ela também acaba gerando superaquecimento em superfície e intensificando o ar seco. Mas o que causa esse fenômeno? Os meteorologistas dizem que por trás dessa onda de calor está um potente anticiclone de bloqueio, que seria a tal cúpula de calor, sobre a costa norte-americana do Pacífico, o que impede a chegada do ar frio. Também a influência do fenômeno climático Laninha, que afeta as correntes atmosféricas e torna mais provável a aparição dessas ondas de calor na América do Norte. E quanto mais tempo perdura esse cenário de alta pressão, mais severa é a onda de calor, com temperaturas podendo aumentar a cada dia, quebrando recordes, como por exemplo, no Canadá, o termômetro chegou a marcar 46 graus no domingo, na segunda marcou 47,9 graus e na terça bateu 49,6 graus. E essa onda de calor provocou incêndios florestais, evacuações, problemas no abastecimento de energia, o fechamento de estradas e a diminuição no tráfego de trens. Nas quebras de recordes em 3 dias consecutivos que eu acabei de citar, na província canadense da Colômbia Britânica, a região registrou 298 incêndios, segundo as autoridades dos locais. No norte da Califórnia, na fronteira com o estado de Nevada, os bombeiros continuam combatendo o maior incêndio do ano nos Estados Unidos, causado por dois raios e que duplicou de tamanho entre sexta-feira e sábado, chegando aos 222 quilômetros quadrados. E é a terceira onda de calor a varrer a região neste verão. E os riscos desses incêndios e prevenções para evitar tudo mais, os serviços meteorológicos dos Estados Unidos avisaram que as condições adversas podem causar doenças relacionadas ao calor, e os serviços de eletricidade da Califórnia e de Nevada pediram que os cidadãos reduzissem o consumo de energia para evitar possíveis apagões devido a problemas nos sistemas da distribuição causados pelos incêndios e pelo calor excessivo. Olá, meu nome é Thaleson Gabriel e eu vou dar continuidade ao trabalho. Antes de tudo, é importante ressaltar que o sudoeste do Canadá e o noroeste dos Estados Unidos, onde está acontecendo esse fenômeno, é uma região de clima mais frio. Por exemplo, no sudeste do Canadá, as mais altas temperaturas chegam a no máximo 30 graus. E qual a importância disso que eu comentei? A infraestrutura. Vamos tomar de exemplo o Brasil. O Brasil tem, sim, temperaturas elevadas, porém a nossa moradia é mais apropriada para esse calor. São construídas várias formas para o nosso vento circular, tentando amenizar o calor. Já no Canadá, por exemplo, as casas são construídas para reter o calor dentro delas, justamente para sobreviver aos grandes invernos. Mas nas condições atuais é como se o lar dessas pessoas se tornasse uma espécie de sauna. E por muitas casas não terem ar-condicionado, muitas pessoas acabam indo para hotéis, que é exatamente o que ocorreu em Vancouver, os lotando. Apesar de haverem centros de refrigeração espalhados na região de Seattle e Portland, nos Estados Unidos, por exemplo, muitas pessoas precisavam enfrentar este calor extremo, que infelizmente a exposição a essa temperatura tão elevada causou diversas mortes. De acordo com a agência Reuters, foram no mínimo 594 mortes que tiveram relação com esse aumento drástico da temperatura.
no Canadá e nos Estados Unidos. E em sua maioria foram mortes súbitas, ou seja, mortes abruptas, inesperadas, que aconteceram de repente. De acordo com o médico de um hospital em Seattle, Jeremy Hess, que afirmou que muitos pacientes chegaram no hospital com problemas renais ou cardíacos e que um homem teve queimaduras de terceiro grau por apenas andar descalço no asfalto. De acordo com esse médico, em um único dia tiveram mais de 223 internações causadas pela onda de calor. E não acaba por aí. Falando agora da infraestrutura das cidades, que também receberam seus prejuízos, em Seattle, o pavimento da rodovia rachou em diversos lugares, o que forçou o fechamento de algumas faixas. O calor expandiu o concreto e o asfalto, se chocando e criando várias lombadas. Em Portland, o calor foi tão intenso que derreteu os cabos elétricos, interrompendo o serviço de bondes na região. Esses dois últimos exemplos que eu acabei de citar são exatamente esses dois últimos que aparecem no slide. Em resumo, é isso que aconteceu. Esse é o principal impacto na vida dessas pessoas. Além dos impactos na sociedade e na infraestrutura, as recentes ondas de calor também têm afetado a vida marinha. O impacto à vida marinha foi medido pelo pesquisador e biólogo Christopher Harley, que monitorou as temperaturas no litoral de Vancouver. Segundo ele, as rochas lá do litoral marcaram médias acima dos 50 graus Celsius na última semana de junho. Ele e outros pesquisadores da Universidade de British Columbia estimam que cerca de 1 bilhão de animais marinhos, entre mexilhões, mariscos e outros moluscos, morreram por causa da onda de calor que está atingindo a região oeste do país. O calor foi tão intenso que os especialistas acreditam que os moluscos foram literalmente cozidos vivos. E agora, depois que morreram, eles ficaram lá apodrecendo e exalando mau cheiro pela praia. Esses cientistas dizem que esse tipo de desastre ecológico tende a se tornar cada vez mais comum com o avanço do aquecimento global. Além do grande impacto na indústria pesqueira, vale lembrar também que a morte dos moluscos afeta todo o ecossistema marinho. As ostras e os mexilhões são responsáveis por filtrar a água do mar na captura de partículas alimentares e, com isso, elas acabam armazenando várias substâncias que estariam poluindo a água, como metais pesados. Esse filtro que eles fazem é super importante para que a penetração da luz solar aconteça de forma correta. Essa luz solar é essencial para a fotossíntese das plantas marinhas, que também servem de alimento para várias outras espécies. Além dessas algas marinhas, a morte em massa desses moluscos pode acabar causando um efeito cascata sobre outras espécies. Isso porque os moluscos são uma espécie estruturante da cadeia alimentar marinha. Eles servem de alimento para diversas espécies de peixes, estrelas do mar, caranguejos e outros. E essas espécies servem de alimento para outras espécies ainda maiores. O caranguejo, por exemplo, é a presa de polvos, peixes-gato e até algumas aves, enquanto as estrelas do mar são caçadas por tritões, lontras marinhas e até mesmo outras estrelas do mar. E é isso.